boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde é sua aqui na nossa Rede TV, começando uma nova semana cheia de assuntos a serem comentados, não é? Daqui a pouco a nossa roda da fofoca, hoje com o Vladimir Alves do site O Buchicho e também o Thiago Rocha do programa Tá Sabendo. Mas antes disso, vocês sabem, é nossa primeira página. E a nossa primeira página de hoje, devo confessar uma coisa para vocês, eu por mim não tocaria nesse assunto. Eu, por mim, passaria batido, congelaria, não daria, sabe, mais território para que isso se alastrasse. Porque as pessoas que cometem maldade, o que elas mais querem é que isso repercuta, é que todo mundo comente, né? Que todo mundo fique indignado, porque aí elas sentem que elas atingiram o alvo, então elas conseguiram. Para elas isso é uma vitória, é um raciocínio muito torto, muito do avesso, muito esquisito. Eu prefiro falar das pessoas que valem a pena e não das pessoas de quem a gente tem pena, ou então um desprezo muito profundo, que é o caso que estamos todos nós sentindo aí pela tal McCarthy, né? Sei lá o primeiro nome dela e também não me interessa. Porque, olha, você perseguir os outros pelas redes sociais, fazer mau uso das redes sociais, a gente sabe que tudo tem dois lados nesse mundo, né? Nós somos divididos entre o bem e o mal, aquela velha questão. Mas quando você estende isso, você é adulto, a crianças, e a terceira criança que essa mulher venha a atingir, que ela escolhe, não é, como vítima, aí é muita covardia, né, gente? É crueldade, é covardia, é falta de caráter total, é uma pessoa que nem, né, não tem nem noção do que seja caráter, dignidade, amor ao próximo, prezar a vida, é covarde porque não é nem de adulto para adulto, vai para uma criança, seres absolutamente indefesos que não podem nem imaginar, e nesse ponto, graças a Deus, o que esteja acontecendo aí com elas. Mas se esquece que a pena existe, não é? Que não é porque mora fora do país que vai continuar impune fazendo essas barbaridades. Eu, inclusive, achava que nem morasse aqui, nem morasse lá no Canadá ou nos Estados Unidos, cada hora diz que mora num lugar também, para tentar despistar tudo isso. E, gente, olha, a internet já está muito evoluída, não é? Os recursos para localizar as pessoas em qualquer parte do mundo e ter que responder por esse tipo de caso. Então, vocês sabem que a gente está falando da Titi, não é? Mais uma vítima dessa pessoa que é completamente desregulada, mas não é só uma questão, porque fala assim, é louco, e aí tá tudo, a pessoa tá absolvida de todos os pecados. Não, ela não rasga dinheiro, boba ela não é, né? Então ela faz porque pode ser uma desequilibrada, mas tem um nível de consciência suficiente para praticar essas maldades, para articular um raciocínio em cima dessa crueldade e para tocar adiante a história. Então nem vem que não tem, ela é passível de cadeia, muito mais do que de camisa de força. Então vamos que realmente esse tipo de coisa aconteça, porque não é a primeira vez. Das 3 crianças que ela escolheu como vítima, que foi a Rafinha, a filha da Tia Pinheiro, depois o Alexandre, não é, o filho da Ana Hickman, agora vem a Titi, a filhinha do Bruno Galhaço e da Giovanna Eubank. Quer dizer, o que é isso? Mas a Titi é a que pela segunda vez sofre ataque racista. Vocês se lembram da primeira vez? O Bruno Galhaço foi para a prisão, aliás, para a delegacia, fez a queixa, os policiais encontraram os responsáveis, eles foram punidos por esse tipo de coisa e vai acontecer de novo. Hoje o Bruno Galhaço disse uma coisa que é básica, é isso. Acho que a gente não tem nem que ficar discutindo, porque não tem nem adjetivos para qualificar uma pessoa dessas. Aliás, nem pessoa dá para chamar uma figura como essa que faz esse tipo de coisa, né? Ele foi para a delegacia mais uma vez defender a filha deles e ele disse, ela é uma criminosa e ela tem que pagar por isso e ponto, gente, e ponto. Porque de falar, nós já estamos cansados, não é? De dar ibope para esse tipo de
figuras desprezíveis, a gente não deve, mas de jeito nenhum, jogar luz, holofote sobre figuras como essas, porque é isso o que elas querem, na verdade, né? Porque assim são momentos de glória, deve ser, né? Deve ser gente de quinta mesmo, tão sedenta de um pouco de atenção, que procura o caminho do avesso para chegar a esse tipo de coisa. E ela está conseguindo, e infelizmente está conseguindo. Da Rafinha, eu achei que foi o caso que mais se conseguiu abafar, mas aí veio o da Ana quase na sequência, e agora o da Titi, não dá, né? Tem hora que se você abafa, você também acaba sendo cúmplice, porque o importante é fazer o que o Bruno está fazendo, e que a Ana Hickman fez também. Vai para a delegacia, denuncia e se vai atrás de uma punição para esse tipo de crime. E é aquilo que eu falo, quando é contra a criança, é 1000 vezes pior ainda. E é isso o que o Bruno foi de novo buscar: punição, justiça, defender a filha dele dessas monstruosidades, porque isso é uma coisa que realmente é uma monstruosidade, e é uma coisa que se estende a todos os outros, não é? Porque realmente você falar sobre a pele negra de uma criança, o tipo de cabelo de uma criança, chamar uma criança de macaca, gente, isso merece cadeia, e cadeia mesmo. Aliás, a gente foi sondar, pesquisar, essa figura, ela é passível de 3 anos de prisão. Apenas. Eu acho muito pouco para o tamanho do estrago que pode se fazer na cabeça de uma criança por conta disso. Graças a Deus, são crianças de famílias estruturadas, são crianças muito amadas, são crianças que os pais já saíram em defesa e já estão em busca de punição. Mas e se não fosse? Não é? É que ela quer tanto aparecer que realmente ela vai buscar filhos, crianças de pessoas famosas, porque aí sabe que repercute na mídia beça, que todo mundo vai falar do caso e aí vai se sentir famosinha também, né? É esse o objetivo, não existe outro objetivo. Mas o Felipe Campos, nos bafões, tem a ficha da figura. Ele conseguiu através de um amigo dele da Suíça, e ele vai contar hoje aqui pra gente no nosso programa. Então vocês fiquem aí atentos a esses dados também, tá? Olha só. Você olha para a cara e você fica falando, muita gente fala, mas ela está fazendo isso porque ela é feia. Gente, olha, me desculpe, mas aparência, ou bonita, ou feia, isso também é muito subjetivo, não é desculpa. Ela é feia por dentro, ela é horrorosa, na verdade, né? Ela é uma coisa que, sei lá, não tem nem classificação. Não é esse nariz de plástica, de tomada de focinho de porco, não é isso o que faz dela. É o vazio, é a falta de caráter, é a falta de valores. Não tem a ver com ser feia, ser bonita, ser mais ou menos, ser vermelha, ser amarela, ser roxa, ser preta. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o que tem aqui dentro e o vazio aqui. Aí sim, vocês podem dizer, mas é uma recalcada. Olha, não pela aparência. Deve ser outro tipo de trauma, né? Que não justifica, porque tem pessoas que são tidas como feias, não são nenhum padrão de beleza, vamos dizer assim, e nem por isso elas têm falta de caráter. Uma coisa não é sinônimo da outra, uma coisa não é sinônimo da outra. Tem muita gente que você pode achar muito feia e são pessoas ótimas e você não consegue nem se ligar na aparência dela. Se liga no ser, se liga na essência, não na aparência. Então isso também não é desculpa para aqueles que ainda se atrevem a tentar uma explicação que possa amenizar isso que essa sujeita faz. Não é por aí, mas não é por aí mesmo. Sabe? Quem tem coragem de fazer esse tipo de coisa, independe de aparência. Tem gente bonita que não presta, e daí? Tem gente que é feia e presta, tem gente que é feia que também não presta, tem gente que é bonita e também presta. Caramba, vamos fazer essa distinção entre aparência e essência, porque ela é fundamental, ela é muito fundamental. Então não tentem explicar uma coisa abjeta como essa através de aparência, porque é o nariz dela, porque ela é feia. Ela mesma tenta se defender nesse vídeo, dizendo isso, porque me detonam, falam que eu sou feia, falam do meu nariz e não sei o que, como se fosse desculpa para ela agredir crianças que nem entendem, né, o que se passa, que nem sabem da maldade do mundo, que nem ainda começaram a sofrer essas dores que infelizmente fazem parte do nosso crescimento e elas vão ter que enfrentar mais dia menos dia. Mas um dia elas vão se tornar adultas, elas vão saber se defender também. Por que ela não agride os adultos? Não é? Por que ela vai para cima das crianças? Claro que por tabela ela está atingindo os pais, mas olha onde ela vai pegar.
Onde ela vai pegar? Nas crianças, porque elas são indefesas, absolutamente. Ela pode falar as barbaridades, dar vazão aos instintos mais baixos que ela tem. Mas até o marido dela foi localizado, coitado, não é? Se não for também um desequilibrado, tá na hora de se separar para manter a sanidade. Porque casado com uma coisa dessas, sabe? Tem o que para dividir com isso, com esse ser? Nada, nada. Mas já já a gente vai dar todos esses detalhes aí para vocês. Eu quero mais uma vez dar parabéns para o Bruno, para a Giovana, né? Eles defendem as filhas com unhas e dentes, assim como todo pai e mãe de verdade defende os seus filhos mesmo, né? Eles são pai e mãe de verdade da Titi, isso é inquestionável. Eles amam essa menina e eles vão defendê-la desse mundo cruel, até que ela possa começar a entender as coisas, até que ela cresça e aprenda a se defender sozinha, a desprezar esse tipo de pessoa, a tentar não sofrer por esse tipo de ataque que a gente sabe, não é? Que com as crianças isso pode se perpetuar se tivesse uma noção desde já. Mas realmente, assim, eu acho que todos os pais devem fazer isso mesmo, tá? Vamos ver o Bruno Galhaço, ele deu inclusive uma entrevista coletiva hoje falando sobre esse caso e é muito importante que vocês tomem conhecimento. Vamos lá. É crime. E ela precisa pagar pelo que ela fez. Ela é uma criminosa. Quando você viu o vídeo, qual que foi a sua reação? E eu acho que o mais importante que isso está acontecendo, e eu estou aqui porque ela disse que está em outro país. Eu conversei com a delegada e a delegada falou que é muito importante a gente estar aqui fazendo isso porque é crime em qualquer lugar do mundo. E ela vai responder por isso. Inclusive, quem se sentiu ofendido com o que ela fez, pode vir aqui e prestar queixa. Qualquer pessoa. Então, se você se sentiu ofendido, você pode entrar aqui e dar queixa. Você. Porque o crime que ela cometeu afeta todo o país e muita gente que sofre com isso. Não só a minha filha ou eu como pai, mas eu acho que todo brasileiro. Quando você viu o vídeo, o que você sentiu? Quando você viu o vídeo, como foi a sua reação? Cara, eu senti, eu acho que qualquer ser humano decente sentiria, né? Tristeza, uma sensação de impotência, covardia, né? É uma criança. E isso acontece o tempo todo, não foi só agora. Isso está acontecendo. E se nós não fizermos nada, vai continuar acontecendo. Né? Uma pessoa dessa não pode calar tanta gente, não pode achar que vai sair impune, porque não vai. Ela vai ser presa. Tá aí, não é? Olha aí, não é uma cara de desequilibrado, embora eu já falei, não é isso que a absolva de absolutamente nada, viu? Tanto quem tomou conhecimento disso também, ele ficou absolutamente indignado e ontem, não é, domingo, nesse final de semana ele passou falando sobre isso nas redes sociais, foi o José Luiz da Atena, ele fez um desabafo de pura indignação, vamos conferir agora. Olha, hoje eu me deparei com uma das maiores manifestações criminosas e preconceituosas, racistas, de uma tal de Dei McCarthy, que eu nunca tinha ouvido falar, mas que agora jamais vou me esquecer. É inaceitável que seres humanos, que se dizem seres humanos, porque essa mulher não se classifica dentro da cadeia biológica, não tem cabimento uma coisa dessa. Essa pessoa não se classifica, ela não é digna de ser chamada de mulher, a mulher que nos dá a origem da vida. Vida que é muito simples, não há qualquer diferença de raça, de cor de pele, né? Essa mulher falou tanta barbaridade que ela devia ser incriminada e colocada na cadeia. Preconceito racial, racismo é crime e grave. No Brasil está mais do que provado que isso existe. É isso, no Brasil e no mundo. É aquilo que o Bruno falou mesmo, né? Não é só aqui que é crime, não. Ela não está impune em relação a isso, porque ela mora no Canadá, segundo ela, né? Que mora no Canadá, e lá ninguém pode pegá-la, por isso ela não teme ninguém. Ou seja, cara a cara, né? Ela ela não tem essa audácia, vamos dizer assim, toda. Sei lá, viu? Fica difícil até falar de um ser abjeto
objeto como esse. Muito boa tarde, Vladimir Alves, tudo bem, querido? Tudo. Tiago Rocha também, boa tarde. Boa tarde. Como é que vocês vêm acompanhando essa história? Mais uma para cima da Tite, né? Pois é, mais um caso e todo mundo está muito revoltado com toda essa situação, porque a pessoa vai até as redes sociais, publica um vídeo ofensivo contra uma criança que não pode se defender, que graças a Deus não sabe nem o que está acontecendo, não sabe nem o que está se passando. E o motivo pelo qual ela fez essa publicação é que causa ainda mais indignação. Porque esta mulher quer, porque quer conquistar a fama, ela quer virar famosa. E, infelizmente, ela tem conseguido. Só que assim, ela vai ficar famosa e vai ficar conhecida dentro da cadeia. Não através das redes sociais ou no cenário artístico. Ela tem que ficar no chilindró e lá mofar por muitos e muitos anos. Porque a delegada disse, a delegada que está cuidando do caso, disse que ela pode, como ela vai ser acusada de injúria racial, que é direcionada a uma única pessoa. Racial, é pouco, por isso que dá só 3 anos. Só 3 anos, de 1 a 3 anos. Então. O Bruno falou uma coisa certíssima. Quando existe um caso de racismo, é que envolve a coletividade. Claro. Então, por isso que é importante, todo mundo que se sentiu ofendido, que vá à delegacia e dê parte. Porque aí o processo ganha outras versões, dimensão, outra também, dimensão. né? É verdade mesmo. E é complicado, porque ela vai lá, faz isso daí, porque ela quer, desde janeiro, inclusive ela me procurou em janeiro, essa cidadã me mandou um e-mail, e eu via nitidamente que o interesse dela era, de uma maneira ou de outra, alcançar a Anitta. Que ela se dizia, ela se dizia fã da cantora Anitta. Mas é a Anitta que ela está ameaçando divulgar vídeo da Anitta exatamente. drogada agora, o que é um absurdo então, também. Tudo isso que ela fez, tudo isso que ela tem feito, é justamente para atacar a Anitta. Nossa, ficar conhecida. Entendi. E aí partir para cima da Anitta, que exatamente. absurdo, gente. Eu tenho um e-mail que ela absurdo, mandou, depois eu deixo aqui com você, com a produção, onde ela descreve tudo o que aconteceu nesse encontro dela com a Anitta. Que isso? Que ela foi para uma boate, encontrou com a Anitta, saiu do Canadá, foi para os Estados Unidos, chegou lá nos Estados Unidos, encontrou a Anitta numa boate, pegou carona, fez um vídeo e agora está ameaçando divulgar. Nossa Entendeu? Senhora, o interesse dele é esse. Falou que gastou $3 mil para conhecer a Anitta e que, segundo ela, a Anitta não teria dado a devida atenção e ela ficou muito brava com ela. Olha, gente, daqui a pouquinho ela postou também um texto, não é, desafiando o Bruno Galhaço e a Giovana Eubank, dizendo que não tem medo deles. Esse texto dá até para ler para vocês e a gente vai fazer isso aqui, tá? Mas antes eu quero a opinião do Tiago Rocha. Olha, Sônia, baixo, execrável, é uma grande injustiça que estão fazendo, principalmente não só com a Tite, mas com a comunidade em geral. Por quê? Porque a gente fica falando às vezes, fala, pô, não é possível que exista preconceito até hoje. Mas quando a gente olha esse vídeo dela, mas dá uma raiva, dá uma decepção de você ver uma pessoa falando tantos impropérios sobre uma menina que, graças a Deus, 3 anos de idade, né? teve a grande oportunidade de sair de uma extrema miséria e encontrar pais brasileiros que tratam a menina melhor do que muitos pais biológicos tratariam. Não estou falando de dinheiro, estou falando de carinho. Material, não é? É diferente, amor. é amor. É um lar que ela tem, então, assim, poxa, para que fazer isso? A troco de quê? Ferir desse jeito não é a primeira vez. Não é. Só que aí, eu não sei se vocês perceberam o grande problema e a grande diferença é que com a Rafaela Justus e com o Alexandre, a Rafa, filha da Tice e do Roberto, e o Alexandre, filho da Ana Hickman e do Alexandre também. É diferente, não tem o racismo, não tem o preconceito racial. Agora tem o preconceito, né, de aparência, e tem com o Alexandre, o filho da Ana Hickman, ela chamou ele de branquelo. Né? Não deixa de ser também essa cisma com a cor da pele das pessoas. Agora, o que eu falaria para essas duas celebridades? Eu sei que a Ana vai processar, eu sei que a Ticiane vai processar. Hoje, pelas redes sociais, é muito fácil, você tem contato. Claro. Que antes tinha assessoria, barrava aquela coisa toda. Conversem e juntem, porque cada um tem uma peça desse quebra-cabeça. Sim, claro. Porque todos vocês foram
achincalhados, foram xingados e Seus humilhados, filhos, né? não é? Perante a população. Certo. Bom, tem o Felipe Campos, como a gente disse para vocês, não é? Ele também tem informações em relação a essa figura aí que nós estamos conversando agora. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Thiago, Vladimir. Boa tarde para vocês. Olha só, verdade, Sônia. Conversei com um amigo meu que inclusive mora na Suíça já há 22 anos e eu consegui algumas informações sobre a respectiva senhora, vamos dizer assim, né? Ela mora numa cidade chamada Aargau, na Suíça, então ela mora na Suíça, então não tem a ver com o Canadá. Nada a ver com o hora Canadá. É num lugar que ela fala, diz isso né? realmente para despistar. Ela não é socialite. Ela é casada com um operário chamado Arthur. Coitado. E segundo alguns relatos, nessa cidade que ela mora, é uma cidade tão pequena, tem apenas 7.000 habitantes. Olha. Nessa cidade de Aargau. E segundo alguns relatos, diz que ela já passou por vários problemas com alcoolismo. Então, quer dizer, ela possivelmente pode ser verdadeiramente uma alcoólatra, né? Mas isso, ó, claro que não justifica. Então, vai se tratar... Não vê todos os alcoólatras fazendo isso, né? Então, confisquem o celular dela, não deixem ela fazer essas barbaridades. Entrei hoje em contato pela manhã, eu entrei em contato com o consulado da Suíça, aqui na Avenida Paulista, pelo telefone, e conversei com um funcionário do consulado. Sim. E relatei para ele o que estava acontecendo. A minha admiração foi que ele falou que não sabia absolutamente de nada o que estava acontecendo. Aí eu relatei para ele o que estava acontecendo e ele falou que se alguém quiser fazer denúncia, tem que fazer a denúncia na própria embaixada do Brasil com a Suíça, porque daí eles conseguem tomar uma providência com ela lá. Para isso precisa ter o paradeiro, o endereço, o telefone, enfim. Todos esses detalhes eu já consegui. Tem o endereço dela, onde ela mora, o telefone da casa dela. Ele tem. O telefone da casa dela e tudo. Enfim, tudo. Eu tenho a ficha dela, eu recebi hoje pela manhã. Certo. Quer dizer, ela não está no Canadá, ela não mora no Canadá, Suíça, ela não é socialite. Ela não é socialite, ela mora na Suíça, não no Canadá, como ela diz. Ela tem uma vida extremamente... uma vida comum classe média. Uma vida comum na Europa, entendeu? Assim, claro. O marido é um operário, trabalha numa indústria na Suíça. Então, e ela, ao invés de estar trabalhando, pega um celular e fica tentando ferrar a vida dos outros, né? Pois é, e ela não é socialite, como toda a mídia aqui no Brasil está divulgando. Eu não sei por que isso, também achei estranho. Então, vai ver que é por causa do sobrenome americano, sei lá. A questão da socialite é o seguinte, ela fez amizade, ela não é que é amizade, ela entrou em contato com alguns artistas brasileiros se apresentando como uma empresária na Suíça, que ela levaria alguns artistas para fazer show lá fora. Ah, meu Deus. E aí o que acontece? O pessoal, obviamente, o artista quer trabalhar, quer ganhar dinheiro, então todo mundo começou a fazer o seu network aí com ela. Por isso que ela tem o acesso a alguns artistas. Mas depois, com o decorrer de todo o tempo, foram percebendo que ela não tinha nenhuma possibilidade verdadeiramente de levar alguém para a Suíça para fazer show, seja lá o que fosse. E que poderia até ser uma forma de trabalho se ela verdadeiramente quisesse, né? Ela poderia realmente fazer essa ponte. Tantas pessoas fazem, né? Mas tantos tem agentes muito picareta, aí. Né, no meio, e aí disse que por essas e outras é que ela conseguiu chegar em alguns famosos, agentes de famosos, maquiadores de famosos. Foi dessa forma que ela conseguiu chegar em algumas pessoas. E dessa forma também a polícia vai chegar nela, né? E realmente ela vai ter que pagar por esse tipo de coisa, viu? Mas o que me chama muita atenção, Sônia, é o consulado realmente não estar sabendo absolutamente de nada o que estava acontecendo justamente no Brasil com essa moça que já é quase considerada uma cidadã suíça, entendeu? Sei, é complicado. Bom, vamos colocar o vídeo que ela fez, não o falando da Titi, que esse eu não quero colocar no ar, entendeu? Aliás, ainda bem que tira essa história do GC também, do que ela teria xingado a Titi. Agora, o que ela fala desafiando, né? Sem medo de ninguém. Vamos ver agora. Eu não sou obrigada a achar pessoas adotadas bonitas, nem filha de Beyoncé, nem filha de Kim Kardashian, e isso não é crime.
Achar a pessoa feia não é crime em país algum. Eu não tenho medo de... Só no Brasil, né, que os policiais têm muito tempo pra mimimi. Eu não tenho medo de processo, eu não tenho medo de Dior Bank, de Bruno Galhaço. Mandar me matar, eles não vão. Me sequestrar, eles não vão. E isso não é crime. E eu não tenho medo, eu vou expressar minha opinião até o fim, o que eu penso. Gostando ou não, não tenho medo de processo, não tenho medo de vocês, né, queridos? Ah, vou ir atrás dela, vou bater nela. Meu amor, boa sorte. Me achar no Canadá, em um país que tem bilhões de pessoas. Muito boa sorte. Beijinho pra vocês. Se quiser, eu dou até meu endereço. Agarrar pelo braço, vocês não podem, porque isso é sequestro. Me matar, vocês não podem. Me matar, me mandar me bater, vocês também não podem, porque isso é crime e agressão. Eu tenho cidadania, vocês não têm. Boa sorte, amor. Brasil, claro, é crime no Brasil. Brasil é Brasil, outros países são outros países. E eu não vou ir pro Brasil tão cedo, aliás. Eu acabei de voltar de São Paulo, então não preciso ir pro Brasil. Quem nunca vai calar minha boca, só se me der um tiro. Eu vou exercer o meu direito, meu livre-arbítrio de falar o que eu quiser, a hora que eu quiser. Ninguém vai me obrigar a pensar como eles e ninguém vai calar minha boca. Jamais. Nossa, hein? Meu Deus do céu, que coisa, que valentia. A crimes de informática, ela disse que o inquérito já foi aberto, que essa pessoa vai ser chamada para prestar depoimento. Apesar de parecer que ela está fora do Brasil, a lei penal é aplicada a ela mesmo assim. Ela responde por todos os crimes cometidos contra a filha de Galhaço. E a polícia diz que já tem informações sobre o paradeiro dela. Tá vendo? Aí é que tá. E agora, né? Vamos ver o próximo vídeo. Está dizendo, não tenho medo. É meu direito de falar, vou falar sempre. Como se ainda fosse a pessoa mais corajosa do mundo. Quando é extremamente covarde e cruel, realmente, né? Olha, ninguém nasce de chocadeira. Então a Day, ela não pode esquecer que se ficou pouco tempo no Brasil, ela criou algumas raízes. E eu tenho plena certeza que qualquer amigo da época, ou parente, ou alguém que conviveu com ela, pode também se manifestar pistas do que para a gente montar esse quebra-cabeça. Porque não é normal uma pessoa vir a público e fazer o que ela fez. Não, e tem mais o texto também que eu vou ler para vocês, que ela deixou, tipo textão, e aí eu leio, não dá para mostrar na tela porque tem muitos palavrões, mas eu leio para vocês. Você tem o texto, Sônia? Tem. Já a gente fala aí para vocês. Mas agora vou voltar aqui, deixar. Importante. Já tem o que ela falou aí? Eu vou ler o texto, então, da Macate aí, e vocês vão ver que é o seguinte. Olha o tamanho do texto, gente, que ela postou. Meu Deus. Uma foto deles, que inclusive saiu no Babados e Famosos. Deixa eu mostrar assim que vocês têm uma ideia como foi que ela postou, com uma foto do Bruno Galhaço e a Giovanni Bank e mais o texto, né, reproduzido aí pelo Babado dos Famosos, que é o site que reproduziu esse texto. E ela diz o seguinte, olha, não tenho medo dessa patricinha, menos desse playboy protegido pela Globo. Usam a imagem da menina para aparecer na mídia, porque eles estavam bem apagadinhos. Tantas crianças passando fome no Brasil, nas favelas, eles vão lá na África adotar uma criança. Dinheirão poderiam ter doado para a instituição de caridade, copiando a Madonna. Fizesse como a Karina Bach, que sonhava em ter um filho, porém optou por ter uma criança que se pareça mais com os traços dela. Ela não admite um casal branco tendo uma filha negra, né? E eu imagino quantas e quantas pessoas que foram adotadas dessa, uma cretinice dessa, como as pessoas elas ficam pensando, se sentindo, fala, poxa, às vezes você fala, será que eu sou mais ou menos do que aquilo? Não, de amor, porque se não fosse amor você não estaria aí, exatamente. Ela prossegue, intolerante, burguesia de, e aí vem, ficam expondo essa criança ao máximo para aparecer. Ela não está aparecendo, ela não está expondo a criança.
Eu não tenho um pingo de medo de vocês. Processo de, e aí um palavrão e outro palavrão pesado na sequência. A opinião de vocês não pagam as minhas contas. Podem latir à vontade, pode agredir à vontade, que eu estou adorando os elogios. Prova que o ser humano é hipócrita por condenar a pessoa por um ato, ir lá e cometer o mesmo. Que se dane, mas é um palavrão que você já pode imaginar, né? Que se dane esse Brasil lixo e a opinião desses estranhos que não acrescenta porcaria nenhuma, mas também substituam por um palavrão. Não, esses estranhos que não acrescentam porcaria nenhuma na minha vida. Eu já nasci com a opinião formada na minha vida. Eu já nasci com a opinião formada e com esse comportamento, e eu não vou dar uma de santa e me esconder atrás de máscaras para agradar ninguém. Pelo menos nessa vida, irei ser quem eu realmente sou e expor tudo o que penso sem medo, sendo bom ou ruim, apenas. Quem realmente eu sou? Você não é nada, minha filha, e esse é o problema. Aí tenta ser alguém, passa a vida em busca de uma personalidade, só que vai buscar isso do lado mal, quando tem tantos bons exemplos a serem seguidos, né? Que pena, que pena. Diga. E fala em direito e em caráter, pessoas quem hipócritas, não tem hipocrisia, inverte o jogo, né? Inverte o jogo. Hipocrisia é complicado. É uma doente também, doente de alma. E sobrou para a Anitta, porque a Anitta, depois ela foi atacada por essa pseudo-socialite. Está dizendo que tem áudios a Gabi também, Amarantos né? definiu bem. O quê? Ela não é socialite, é sociopata. É sociopata. Muito Perfeita bem, definição. Gabi Amarantos. Muito Parabéns. bem, é isso mesmo. Falando que ela tinha materiais que pudessem comprometer a honra da Anitta, principalmente envolvendo substâncias ilícitas, proibidas, traduzindo drogas. Não só ela e a atriz Tayla Ayala também. Ave Maria, gente, que é isso? A mulher precisa estar presa o quanto antes. Aí todo mundo ficou perguntando, mas gente, o que a Anitta tem que as pessoas não sabem e o que de fato está acontecendo? Ela decidiu se manifestar. Quem? A Anitta. Anitta, então vamos ver. Através da assessoria de imprensa dela, ela diz assim: a cantora lamenta profundamente que calúnias absurdas a seu respeito, provenientes de correntes de seguidores e likes em redes sociais, possam tirar o foco do preconceito, do crime repugnante de racismo e homofobia praticado contra crianças. Anitta se solidariza com todos os que sofrem ataques virtuais por meio das redes sociais e repudia qualquer tipo de preconceito, homofobia, racismo, injúria ou mentira. E aí ela fala que, por fim, ela pede para que as pessoas não deem espaço para esse tipo de aproveitadores. Enfim, eu acho que a gente precisa, porque o Brasil é tudo muito novo, as redes sociais são novas, mas eu acho que os exemplos são importantes para que se coloquem regras nessa história, porque o pessoal acha que a internet é a terra de que todo mundo pode falar o que quiser, do jeito que quiser. Já foi, né? Não é? Hoje em dia as coisas estão mudando muito rápido, a tecnologia avança muito rapidamente, até para detectar esses bandidos da internet, né? Esse pessoal que realmente, ela fala que nosso país é um lixo e lixo é ela, né? Realmente, eu não gosto dessa expressão, não gosto de chamar ninguém de lixo, lixo humano. O pessoal usa muito na internet essas almas penadas, mas às vezes, né, existem casos em que cai como uma luva esse tipo de expressão. Mas o lixo dá para reciclar, ela não. O lixo dá para reciclar, ela não, minha filha, não tem jeito essa história. Então, eu abri o programa dizendo que eu sou absolutamente contra, né, dar holofote para essas pessoas, mas nesse caso, em outros que podem vir, eu estou repensando, porque de repente, você dá um holofote hoje, mas é por uma coisa muito profunda e muito séria, para que essas pessoas sejam localizadas e sejam punidas. Então, ela que fique com os 15 minutos de fama dela, porque o preço está chegando e vai ter que pagar. Então, realmente, lamento, né? Mas tem momentos em que é importante, que acaba sendo, né, um microfone nas mãos e câmeras diante da gente, armas do bem muito poderosas para combater esse tipo de gente criminosa.